Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Me desculpem, né, por não ter conseguido trazer o vídeo mais cedo. Eu fiz um vídeo de Rick and Morty, eu fui dormir praticamente 4h30 da manhã, né, porque eu faço os vídeos já no domingo, quando o episódio é revelado. E eu tive um casamento também, né, eu fui padrinho, que acabou me impedindo de fazer o vídeo no domingo à tarde. Então eu tô trazendo o vídeo pra vocês hoje, e como de costume eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! Então, né, começando falando a respeito do top 5, a primeira posição foi mantida depois que um filme conseguiu se segurar bastante ali na primeira posição. O filme Sorria caiu de 22 para 18 milhões, o filme fez 18,461 milhões de dólares, caindo somente 18%, uma queda ridiculamente baixa, né, para um filme do seu primeiro para o seu segundo final de semana. Vocês vão se lembrar, né, se vocês acompanham o canal, que a maioria das vezes a gente vê quedas acima dos 50%. Se o filme estreou muito bem, é muito normal a gente ver uma queda na casa dos 60%, inclusive, e uma queda de 40% já é considerada muito boa, e essa daqui de 18% é quase que inédita, né, nesses últimos tempos. É uma queda realmente muito boa, e parece que esse ano a Paramount não consegue errar nem se ela quiser, né, porque o maior sucesso do ano já é dela, né, com o filme Top Gun Maverick, que arrebentou a boca do balão aí no decorrer do ano inteiro, e a gente vê agora mais um filme conseguindo trazer uma certa bilheteria. E o filme chega então, né, no seu segundo final de semana a 50 milhões de dólares em território americano, e esse valor pode aumentar bastante ainda, porque como eu disse, o filme está tendo uma performance muito boa que demonstra, né, que o boca a boca deve estar sendo muito positivo. Eu ouvi várias pessoas elogiando bastante esse filme, né? Quando eu vi, eu imaginei que fosse um filme bem genérico, né, esses filmes de terror cheios de jump scares, né, mas parece que não, né, as pessoas estão elogiando bastante e quem tá assistindo tá gostando. E o filme, ao contrário do que muitos outros filmes de terror, ele também tá tendo um apelo internacional. Muitos filmes fazem muito mais bilheteria nos Estados Unidos do que fora. Esse filme não, ele tá tendo uma performance positiva também fora dos Estados Unidos e já fez 41,6 milhões de dólares para um total de 92,3 milhões. Então é um filme que com certeza vai bater os 100 milhões em breve, deve chegar aí na casa dos 150 até o final da sua corrida. E depois, na segunda posição, um filme que eu sinceramente nem sabia que seria lançado, da Sony Pictures, que é o filme Lilo Lilo Crocodilo, né, Lyle Lyle Crocodile. Eu sinceramente nunca ouvi falar, né? Parece que é baseado naqueles livrinhos infantis. Talvez eu já tenha lido, minha mãe já tenha lido pra mim na infância, né? Mas eu sinceramente nunca ouvi. E é curioso que esse filme ficou na segunda posição, à frente, obviamente, do filme que ficou na terceira. E é inacreditável até a gente imaginar que esse filme conseguiu conquistar a segunda posição, porque o terceiro filme, vocês vão ver, é um filme bastante grandioso. E o filme fez 11,4 milhões de dólares, que não é uma abertura tão boa assim, né, mas foi o suficiente para ficar na segunda posição. E esse filme ainda não teve um lançamento mundial. Ele conta com grandes atores, né, conta com Shawn Mendes, conta com Javier Bardem, então tem um elenco bom ali, né, digamos assim. Só que eu não consigo imaginar um filme desse fazendo muito sucesso internacionalmente, provavelmente porque é baseado em um livro que deve ser bem famoso lá nos Estados Unidos, né, porque conquistar a segunda posição também não é algo tão fácil assim. E é um filme que dificilmente vai conseguir se pagar, porque ele teve um orçamento de 50 milhões de dólares e abriu com 11 milhões, então o filme tem que ter um multiplicador sensacional. As crianças têm que querer assistir o filme várias e várias vezes para o filme conseguir ser lucrativo, porque a Sony não tem hoje o seu próprio serviço de streaming. Eles têm aí os acordos, né, das janelas. Então eu não sei se vai ser uma forma deles conseguirem resgatar uma parte desse orçamento. Eu só acho muito difícil que eles consigam. Na verdade, o filme teria que ter um multiplicador 5 para bater o seu orçamento, sendo que ele precisaria pelo menos fazer 12 vezes o que ele fez na abertura para se tornar lucrativo para a Sony. E aí na terceira posição ficou o filme Amsterdã, né, que é o filme talvez com um dos maiores elencos, não o maior, né, porque a gente tem outros filmes com elencos mais espetaculares, digamos assim, mas com certeza tem um dos melhores elencos de todos os tempos. É um filme do David O. Russell, né, que estava fazendo muito sucesso alguns anos atrás. Tudo que ele encostava
bombava, né, fazia muito sucesso nas premiações, etc. Não é um diretor que eu acho que ele é um pouquinho supervalorizado, né, digamos assim, mas ele tem filmes interessantes. Ele tem o filme Joy com a Jennifer Lawrence, ele tem o outro filme lá também que deu Oscar para Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook, acho que é o nome do filme em inglês. E o elenco desse filme, né, como eu disse, é espetacular, conta com Christian Bale, conta com Robert De Niro, com a Zoe Saldana, com a Margot Robbie, com John David Washington, né, que é filho do Denzel Washington, com o Chris Rock, com a Anya Taylor-Joy e mais uma galera, né, não dá nem pra citar aqui no vídeo todo mundo que faz parte desse filme. E o filme, mesmo estreando em mais de 3.000 locações nos Estados Unidos, o filme abriu com somente 6,4 milhões de dólares. Eu achei uma performance muito fraca, né, pro tamanho do elenco, pela direção do David O. Russell, por ser um filme da 20th Century Studios, né, que agora pertence obviamente à Disney. E o principal de tudo, o filme tem um orçamento de 80 milhões de dólares, então é um filme que precisaria fazer pelo menos aí uns 200 milhões, né, e eu acho que era sim a expectativa da 20th Century Studios, que o filme fizesse muito sucesso com um elenco como esse, só que mais uma vez a gente está vendo que o público não é mais atraído por grandes atores e sim por grandes franquias. Existem, obviamente, exceções a toda a regra, mas se a gente pegar e fizer uma análise mais aprofundada, é muito mais comum a gente ver um filme com grandes atores tendo uma performance ruim do que um filme de uma grande franquia. Tem franquias que decepcionam, tem filmes, né, com grandes atores que fazem muito sucesso, mas eu diria que, na regra, a gente vê muito mais as franquias tendo muito sucesso do que esses filmes com grandes elencos. Obviamente, uma mescla dos dois é o ideal. E o filme teve uma abertura igualmente fria no mercado internacional, fez somente 3 milhões de dólares e tá abaixo dos 10 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, sendo que, né, como eu falo sempre aqui pra vocês, esse filme precisaria pelo menos de mais do que o dobro para se tornar lucrativo, né, do que o seu orçamento. Teve um orçamento de 80 milhões, então o filme precisaria de uns 190, 200 milhões, então ele teria que fazer muito dinheiro nas próximas semanas, que é praticamente impossível. O filme teria que ter um multiplicador 20 a essa altura. E depois, com mais uma queda pequena, o filme A Mulher Rei, que no seu quarto final de semana trouxe mais 5 milhões de dólares, e o filme caiu somente 24%, com mais uma queda muito pequena. Mais impressionante ainda que um filme como Mulher Rei, no seu quarto final de semana, ficou um pouquinho atrás somente de Amsterdã, né? Se mais pessoas tivessem ido assistir o filme, poderia ter ficado facilmente na terceira posição. Então é algo realmente impressionante. A gente vê, né, como que esse elenco inteiro não conseguiu atrair mais gente, nem com a Margot Robbie, nem com a Anya Taylor-Joy, né, que são atrizes aí que estão em evidência. Né, com certeza o pessoal da Barbie ficou bem preocupado com o resultado desse filme. E A Mulher Rei chega a 54 milhões de dólares em território americano e 10 milhões de dólares somente fora dos Estados Unidos, para um total de 64 milhões, que também é um número preocupante, porque é mais um filme com orçamento alto, né? Esse filme custou 50 milhões de dólares, então ele ainda tem que trazer mais muito dinheiro. E é o que eu falo sempre pra vocês, a gente não pode nem analisar somente a abertura, mas também não podemos só analisar as quedas, porque se a gente olhar pelas quedas, A Mulher Rei tá tendo uma performance muito boa, só que a abertura não foi tão boa assim, então mesmo com quedas bem pequenas, o filme ainda não conseguiu trazer um montante considerável, né, digamos assim, para um filme com orçamento de 50 milhões. Ele teria que fazer aí pelo menos uns 120 milhões para se tornar lucrativo. E fechando o top 5, o filme Don't Worry Darling, né, ou Não Se Preocupe Querida, que é o filme que teve todas as tretas lá. O filme teve uma abertura um pouco mais competente, né, com relação ao seu orçamento. O filme que custou 35 milhões, né, teve um marketing viral, digamos assim, muito forte e acabou trazendo mais dinheiro, e o filme já chega a 70 milhões de dólares, né, em toda a sua corrida, que seria o suficiente, né, mais um pouquinho que o filme conseguir trazer de dinheiro vai ser o suficiente para dar um pouquinho de lucro para Warner, e depois o filme ainda vai para HBO Max, depois o filme ainda tem outras formas aí de conseguir trazer dinheiro para Warner. Então o filme tá longe ainda de ser um sucesso, mas com certeza é o filme desses todos que eu citei, desses últimos, é o que mais tem chance de ser lucrativo. E é muito raro a gente ver um final de semana onde praticamente todos os filmes não estão sendo bem sucedidos, né? Pelo menos do segundo em diante, todos eles estão com performances bem fracas. E pessoal,
eu anotei uma informação bem interessante aqui para vocês, né? Quando foi a última vez que os 10 maiores filmes, né, das salas de cinema, né, no final de semana, fizeram abaixo de 70 milhões de dólares por 9 finais de semana consecutivos. Então, a gente pode estar vendo um dos piores momentos da história do cinema. Obviamente, ainda existem aí os efeitos da pandemia, né? Isso pode ter mudado, inclusive, o gosto aí do público, que acostumou cada vez mais a assistir os serviços de streaming. Mas pensem comigo, são 9 finais de semana, 10 filmes abaixo de 70 milhões. Se a gente somar o top 10 inteiro, quanto tempo vocês acham que isso não acontecia? A gente tem que voltar para 1997 para a gente ver uma sequência tão ruim de finais de semana, e mesmo assim tem finais de semana piores em 2022 do que a gente viu em 1997. Lembrando que o ingresso de cinema custa 60% mais caro hoje, então 70 milhões em 1997 era muito mais dinheiro do que os 70 milhões em 2022. Então eu nem sei quanto a gente teria que voltar para conseguir chegar em um ano que seria meio equiparado com 70 milhões hoje. Com certeza em 1997 muito mais pessoas, né, foram aos cinemas para chegar nesses mesmos valores. Então a gente está vendo aí possivelmente a pior sequência de finais de semana de todos os tempos, né? Inclusive aqui no Clube da Bilheteria já faz muito tempo que não sai um grande filme. A gente vai ver ainda alguns grandes lançamentos até o final do ano, mas com certeza essa entre-safra de grandes títulos tá sendo terrível. Então, para fechar o final de semana, né, vamos dar uma olhadinha no top 5 dos Estados Unidos. A gente tem na primeira posição Top Gun Maverick, depois Doutor Estranho 2, Jurassic World Domínio, o Batman e Minions 2, A Origem de Gru. E no mercado internacional, a gente tem mais um repeteco aí do final de semana passado, com esses valores, né, essas listas não vão mudar tão cedo. A gente tem Top Gun Maverick com 1,4 bilhão, depois Jurassic World com 1 bilhão, Doutor Estranho 2 com 952 milhões, Minions 2 com 926 e o Batman com 767. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam do resultado péssimo, mais um final de semana, né? E principalmente o que vocês acharam da abertura de Amsterdã, que pra mim foi uma das grandes decepções do ano em termos de números. Obviamente, eu não consegui assistir o filme ainda, eu gosto, né, do diretor, um pouquinho pelo menos, eu gosto do elenco, então com certeza, assim que possível eu vou conferir. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.